toda verdade, ela é uma meia-verdade. Ou uma verdade, ela talvez seja uma mentira bem contada. Porque muitas pessoas se prendem a narrativas, a teorias e doutrinas em que talvez levará para algum lugar ou que talvez o limitará. As pessoas querem o tempo inteiro estarem certas. Só que quando você entende essa lei hermética, que toda verdade é uma meia-verdade, você começa a indagar, questionar muitos ensinamentos em que te foi trazidos. Ou seja, tem muitas ideias em que as pessoas soltam, tanto nas redes sociais, quanto em alguns grupos, em algumas religiões, que talvez ela não seja tão coerente assim para você. Ou seja, as pessoas apresentam para você uma verdade absoluta em que você se sente próximo dela. Ou seja, aí você pega aquilo e traz para sua vida, batendo o martelo ali como um juiz, dizendo isso aqui é o absolutismo. Só que você acaba entrando na inércia, você acaba retrocedendo dentro da sua caminhada, porque você se limita. Então, dentro desse percurso, você começa a compreender que aquilo que você tinha antes como verdade, na verdade, era só mais uma ilusão. Mas eu entendo que o que te trouxe até aqui foram esses ensinamentos e esses conhecimentos. Só que dentro dessa caminhada em que eu acabei aprendendo que não existe essa ideia de absolutismo, entende? Porque isso é limitante. E nós, como somos seres de luz, nós somos infinitos. Então o que é que você tem que primeiro entender? Que existe essa questão de você trazer luz e clareza para dentro de você. Porque dentro da escuridão é que emerge a luz, tá? Mas como enxergar essa iluminação no meio da escuridão? Na verdade, você primeiro compreendendo o aspecto do que seria essa luz. A iluminação é aquilo que te traz a paz interior, entende? Só que dentro dessa jornada, eu fui religioso por muito tempo, teólogo, professor, e acabei entendendo que não tem possibilidade de você ver evolução, elevação, você apenas se limitando àquele conceito. Porque são mais de 6.337 religiões. E aí você percebe que até esse termo de religião dá a ideia de ligar o ser humano a Deus, né? Religar. E aí o que é que nós entendemos? Que para nós entrarmos dentro de uma jornada de iluminação espiritual, nós iremos aprendendo com a nossa caminhada, iremos aprendendo com o passar do tempo. Você não precisa provar nada para ninguém. E esse é o primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo. Quando você entende isso, você vai começar a viver a sua própria vida. Então pare de assistir a vida dos outros e se torne autêntico, original. Mas na maioria das vezes, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós queremos agradar os outros. Então aqui lá vai uma dos ensinamentos, uma das lições que eu demorei muito tempo para aprender. Você vai precisar decepcionar pessoas. Você vai precisar frustrar sonhos de pessoas. Cara, tem gente que está fazendo faculdade, tem gente que está fazendo cursos porque a mãe quer, porque o pai quer. Tem gente que não está conseguindo viver a sua própria vida, entrar na sua própria carreira, porque está seguindo prompts, está seguindo comandos de outras pessoas. Elas não conseguem ser autênticas, elas não conseguem caminhar com suas próprias pernas, entende? De certa forma é um aleijado intelectualmente, consegue entender? Então como é que você vai conseguir cuidar e viver da sua própria vida? Quando a sua atenção estiver voltada para você mesmo. Quando você compreende isso, você muda a chave da sua vida. Você entende que a verdade que o outro está trazendo não é a sua verdade. Então não precisa entrar dentro de um conflito de que eu estou certo e você está errado, porque isso, cara, é fruto do ego. E onde é que está a percepção, a consciência? Se o ego está presente. Então, quando você entender isso, você vai perceber que cada um está vivendo a sua própria vida. Você fica com medo de julgamentos. É por isso que um dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, Buda, ele fala sobre isso, sobre não identificação. Porque você olha para alguém e se identifica com aquilo dali. Você está se comparando com aquela pessoa. Eu entendo que há uma ideia de você se inspirar em alguém próximo a você, tudo bem. Mas toda a inspiração, ela vem com transpiração. Ou seja, 99% é transpiração e 1% é inspiração. Ou seja, não adianta só você ter aquilo como modelo e não fazer, e copiar. Você precisa ser autêntico. Ou seja, caminhando com suas próprias pernas. A jornada
para a verdade, ou para a luz, para a iluminação, ela parte de ti mesmo. Entende? Então quando você passa a não se identificar com algumas coisas que vêm até você, você consegue deixar a tua mente mais livre. Toda a nossa conversa aqui está baseada na sua própria verdade. Quando você entende, é chave que muda. É uma nova jornada que você inicia. Seu sonho não é o sonho de outras pessoas. Você entende que a sua vida é um estilo próprio. Você não precisa provar nada para ninguém. Se pessoas que querem viver na ilusão delas, que vivam, mas você também cabe não julgar. É aqui que vai um versículo. Não julgue para que assim você não seja julgado. Porque no próprio julgamento há uma limitação. Entende? Então, para nós podermos viver em comunhão, em sintonia e harmonia com nós mesmos, precisamos entender isso. Precisamos observar e não absorver. Escute, mas analise bem o que é que está sendo ensinado para você. Porque às vezes eles trazem bases, às vezes questionam aquilo que você acredita. Ou seja, segue os teus próprios passos. Ele sim será teu.